Eu quero convidar você agora a abrir a palavra de Deus comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler um texto que fala de um dos assuntos mais difíceis e menos pregado dos nossos dias. Eu estava orando, agora há pouco, mais uma vez sobre essa pregação e pedindo a Deus: Senhor, me ajude a pregar essa mensagem com amor, porque é preciso muita graça para pregar a palavra de Deus. E existem assuntos que nos colocam ainda numa situação mais desafiadora, se nós queremos realmente pregar a palavra do Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 8 e versículo 9, está escrito assim: portanto, se a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta-o e joga-o fora. Para ti é melhor entrar na vida defeituoso ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e joga-o fora. Para ti é melhor entrar na vida com um só olho, do que tendo os dois olhos, ser lançado no inferno de fogo. Amém. O tema da mensagem nessa noite, para que fique bem gravado na nossa mente, a partir desse texto e de outros que vamos estar meditando na palavra nessa noite, é: o inferno continua aceso. O inferno continua aceso. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós oramos a Ti, neste lugar, nesta noite, neste culto. Oramos, Pai, pedindo que o Espírito do Senhor venha nos iluminar, nos capacitar para ministrar esta palavra e para recebê-la em nossos corações, Pai. Mais uma vez pedimos que a Tua misericórdia se manifeste sobre nós, porque só podemos entender a Tua palavra se o Senhor nos abrir o coração, nos abrir os olhos espirituais e os ouvidos espirituais para ouvir e entender. Então nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. O inferno continua aceso. Por que esse tema, irmãos? A gente percebe isso não é um fenômeno dos nossos dias. Um autor disse que desde os anos 60, que o inferno foi apagado na igreja, que já não se prega mais sobre esse assunto, já não se fala mais sobre isso. E se nós olharmos, nós vamos perceber que essa é uma verdade. Muitos teólogos liberais, quem são os teólogos liberais? São aqueles teólogos que não acreditam na inspiração da Bíblia, que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então eles olham de uma forma muito ampla para a Bíblia e ignoram os ensinos que, na mente desses homens, seriam contra a mente moderna. Então eles tentam adaptar o ensino da Escritura àquilo que é chamado da mente pós-moderna, ou até além disso. Então esses teólogos liberais, eles rejeitam a ideia do inferno. Então o inferno não é considerado. Aqueles chamados pregadores pragmáticos. Quem são esses pregadores pragmáticos? São aqueles pregadores que estão preocupados em pregar aquilo que será atraente às pessoas, aquilo que vai atrair pessoas, aquilo que vai ser palatável ao coração do homem. Só que a Bíblia nos diz que o nosso coração é enganoso. E se nós quisermos pautar o tema da nossa pregação por esse agradar, por tentar ser amistoso, amigável, atraente, bacana, legal, nós não vamos ser pregadores bíblicos. E os pregadores pragmáticos, via de regra, ignoram o inferno. Então, nós estamos vivendo um tempo assim, aonde tem se tentado ignorar, evitar, amaciar, diminuir, reinterpretar a realidade do inferno, irmãos. Mas, meus queridos, meus amados irmãos e amigos, quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós lemos o Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar essa verdade cristalina: o inferno continua
aceso. O inferno não se apagou. O inferno não foi riscado da realidade humana. O inferno é uma realidade bíblica. E por que nós falamos isso? Porque quem nos ensinou sobre isso foi o próprio Senhor Jesus. O texto que nós acabamos de ler, Jesus ele faz uma afirmação muito forte a respeito disso. É lógico que Jesus está usando aqui de uma figura de linguagem, ele está usando um exagero, uma hipérbole. Ele está falando de que se a tua mão ou o teu pé te fizer pecar, te fizer tropeçar, corta e joga fora. Porque é melhor você entrar na vida defeituoso e aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. No verso 9 ele diz, e se teu olho te fizer pecar, a palavra tropeçar aqui, fala de pecado, arranca-o e joga fora. Para ti é melhor entrar na vida com um só olho, do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno de fogo. É lógico que Jesus não está falando isso de forma literal, isso é uma figura de linguagem, mas ele usa essa expressão para falar exatamente da seriedade, da radicalidade, da necessidade que nós temos de considerar essa verdade sobre o inferno de forma muito, muito clara, de uma forma muito atenta, muito séria. Nós não podemos subestimar. Como eu disse no início dessa pregação, é muito fácil nós irmos pelo caminho liberal, pelo caminho pragmático, ou seja, se funciona, então a gente pratica, se é atraente, então é isso que eu vou falar. É muito fácil, porque talvez se eu colocasse na porta da do nosso espaço de culto ali, tema da mensagem de hoje, o inferno continua aceso, eu não sei se todo esse grupo que está aqui viria. Ah não, eu vou numa outra igreja onde o tema hoje é a sua vitória chegou. Nada errado pregar sobre a sua vitória chegou. Nós também pregamos sobre isso, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. E Ele nos deu a maior de todas as vitórias, a vitória sobre o inferno. Mas nós precisamos considerar essa palavra, porque ninguém pode ser cristão se não crê naquilo que Jesus ensinou. Eu não posso dizer, eu sou cristão, mas eu não acredito no que Jesus ensinou. Então, se eu não acredito naquilo que Jesus afirmou, eu não posso ser cristão. Jesus nos ensinou sobre o inferno. Se eu ignoro a verdade do inferno, se eu não quero considerar isso, se eu não quero pensar nisso, e se eu não creio nisso, significa que eu não posso ser cristão. Essa palavra usada aqui para inferno, ela tinha uma origem assim muito forte. É uma palavra chamada Geena ou Geena, que significa vale de Rinom ou vale do Rinom. Esse vale ficava no sul de Jerusalém, do lado de fora, e era uma espécie de lixão na época do Novo Testamento, na época de Jesus. Aquele lugar, ali eram jogado todo o lixo, tudo aquilo que era rejeitado na cidade era jogado naquele vale, naquele espaço. E além do lixo comum, ali eram jogados carcaças de animais mortos, e pior ainda, corpos de presos que haviam sido mortos. Então era um lugar de podridão, era um lugar sujo, era um lugar onde o tempo inteiro havia uma fumaça queimando, era um lugar de sujeira. E no passado, na época do rei Manassés, aquele lugar havia sido um lugar de sacrifício de crianças. Porque houve um tempo em que o povo de Israel ficou tão corrompido espiritualmente, que alguns sacrificaram seus filhos a um deus chamado Moloque, e o lugar do sacrifício a Moloque era naquele vale de Rinom, que depois se transformou num lixão no tempo de Jesus. E a palavra Geena, que é a palavra usada aqui por Jesus, é exatamente a palavra que nós traduzimos, que nós vemos em vários textos da Bíblia, que se chama inferno. E ela vai falar exatamente dessa realidade, de um lugar que há um fogo que não se apaga, há um espaço de maldição. Aquele lugar não era um lugar de bênção, era um lugar impuro, era um lugar terrível, numa visão humana, que é traduzido então para uma visão espiritual. Então, meus queridos, eu quero nessa mensagem apenas destacar algumas verdades sobre esse tema. Eu não tenho a pretensão de esgotar esse assunto e nem é um estudo exaustivo sobre o inferno, mas é uma palavra de alerta para nós.
De vez em quando na igreja a gente tem que pregar sobre o céu, porque a gente se esquece da gloriosa realidade do céu, porque a gente fica tão apegado às coisas da terra, achando que a terra é que vai nos satisfazer, quando a ambição, o lugar da nossa morada definitiva é que é glorioso, que é o céu. Então, de vez em quando a gente tem que lembrar disso, mas de vez em quando a gente também tem que ser lembrado de que existe um lugar de maldição, existe um lugar terrível, existe um lugar para onde eu não quero ir, eu sei, eu acho que você também não quer, e Jesus ensinou sobre esse lugar, e esse lugar tem nome, esse lugar chama-se inferno de fogo. Uma das coisas que a gente precisa desmistificar sobre o inferno é que o inferno, irmãos, ele não é o reino de Satanás. Muita gente pensa isso, que é como se Satanás reinasse no inferno. Não, o inferno é um espaço de juízo para ele. É um lugar onde ele não reina. Satanás não reina no inferno. O reino, a dimensão que Satanás reina é no coração dos rebeldes, no reino deste mundo, como diz a Bíblia. O príncipe da potestade do ar reina nos valores, nas atitudes, nos sentimentos, nas ações ante Deus, que nós vemos diante dos nossos olhos todo o tempo, no mundo terrível que nós temos vivido. Aí sim, Satanás tem a sua mão forte agindo, mas no inferno ele não reina coisa nenhuma, porque o inferno é um lugar, é um espaço de juízo de Deus sobre ele. Um autor disse que o inferno não é o castelo do diabo, e ele não ocupa nenhuma posição de autoridade lá. O inferno é a ruína do diabo, é a sua futura prisão eterna e lugar de julgamento. Apocalipse 20, verso 10 diz assim: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. O inferno, irmãos, não é o reino de Satanás. Satanás não reina no inferno. Satanás vai ser aprisionado no inferno. Ali é lugar, é espaço do juízo de Deus. Ali ele será lançado pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, e ali ele viverá eternamente. Segunda ideia errada que muitos de nós temos sobre o inferno, que eu quero destacar nessa hora, é que o inferno, irmãos, ele não é o local do desfrute do mal e do pecado, mas ele é o lugar de cumprimento da pena, de rejeição da graça de Deus. Vocês já devem ter visto na televisão, em revistas, muitas vezes as pessoas querem lançar uma imagem do inferno como se fosse um lugar de prazeres, uma grande boate celestial, alguma coisa desse tipo. Um lugar onde você vai encontrar um monte de mulher pelada, um monte de homem bombado, onde você vai encontrar música, luzes, como se fosse assim, um lugar de desfrute de todos aqueles prazeres que o homem busca nessa terra, e de repente ele vai para o inferno, e lá ele vai encontrar tudo que nessa visão, Deus condenaria. Nessa visão, então, o inferno seria um local do desfrute do pecado, adultérios, mentiras, orgias, loucuras seriam usufruídas nesse espaço do inferno. Mas o inferno não é nada disso, irmãos. A Bíblia não passa nem perto de mostrar algo desse tipo. O inferno não é local de desfrute do mal ou de prazer do pecado. Ao contrário, o inferno é lugar de cumprimento de pena, da rejeição da graça de Deus. O mesmo autor já citado, ele diz: o inferno não é uma festa, o inferno não é o que você quer que ele seja. Jesus descreve o inferno como um lugar de choro e ranger de dentes. Em Mateus capítulo 13, está escrito assim no versículo 40 em diante: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo que serve de tropeço, e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes.
Então, essa ideia do inferno como lugar de desfrute do mal, de gozo do pecado, é uma grande mentira de Satanás. É como alguém disse, fazendo um paralelo, uma ilustração que eu já contei aqui algumas vezes, é como se muita gente pensa no inferno dessa forma, é enganosamente parecido com essa história, com essa imagem que eu vou tentar explicar para você. É como aquele navio, lembra? Que eu já falei aqui, que o capitão diz para você assim: olha, esse navio está aí, ó, um transatlântico, com todo conforto, tudo que você quiser, você tem nesse navio. As melhores, tudo que você pensar. Você pode bater o dedo e vai aparecer para você aqui, e está tudo pago, tudo de graça. Você pode usufruir desse cruzeiro pelas ilhas mais bonitas, os lugares mais paradisíacos, e é tudo seu, e é tudo de graça, e esse navio, os empregados, todos estão orientados a cumprir todos os seus desejos. Você pode curtir, usufruir à vontade de tudo isso aí. Só que o capitão, ele não te dá a informação-chave. Ele não diz para você que o navio está afundando. Assim é o mundo, irmãos. O navio está afundando, mas ninguém quer avisar o outro. O inferno, irmãos, é um obscuro, eterno e sombrio lugar de julgamento. Em Mateus 25, 41, está escrito: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, meus amados, o inferno não é um local de desfrute do mal ou do pecado. O inferno é um lugar de cumprimento da pena de rejeição da graça de Deus. Jesus, ele é muito claro sobre isso. Você e eu que lemos a Bíblia sabemos que há muitos textos na Bíblia que parecem assim passíveis de interpretações dúbias, variadas, alguns textos complexos, algumas mensagens assim realmente difíceis de uma compreensão rápida. Mas quando Jesus fala das verdades fundamentais do Evangelho, ele é muito claro, ele é muito objetivo, ele não deixa dúvidas. Se qualquer pessoa, por mais simples, por mais iletrada que ela seja, na hora em que ela começa a ler a Bíblia, ela não vai ter dificuldade de ler textos como esse e entender que Jesus está falando de algo muito sério, algo muito pesado. E nós, irmãos, nós não gostamos de ouvir sobre isso, porque isso nos desafia, isso mexe conosco, isso atrapalha os nossos planos. Porque isso aqui está falando de algo que nós temos que nos haver diante disso. Ninguém pode ficar inerte, alheio, ninguém pode ignorar essas verdades. Como eu disse, são verdades de Jesus. E elas não estão presentes num texto perdido do Evangelho, elas se encontram em todos os Evangelhos. Então eu preciso considerar, se eu digo que sou seguidor de Jesus, eu preciso considerar o que o meu mestre está ensinando. O inferno é real, irmãos. Repito, ele não é reino de Satanás, mas é espaço de juízo para ele. O inferno não é local de desfrute do mal ou do pecado, mas é o espaço, é lugar de cumprimento da pena, de rejeição da graça de Deus. O inferno, ele não é aqui, como o céu também não é. Eu já ouvi muita gente dizer: não, o inferno é aqui. Irmão, se o inferno fosse aqui, o inferno seria muito bom. Vamos falar a verdade. O pecado, irmãos, ele é muito bom. Se o pecado não fosse bom, ele não seria atraente. Se o pecado não... A Bíblia diz que nós somos atraídos pelo nosso próprio desejo. Não vou nem falar de coisas mais pesadas, vamos falar de coisas mais leves. Quando você entra numa dieta, estou de dieta, aí um abençoado chega perto de você com aquele pudim de leite delicioso. É difícil uma pessoa que não gosta de pudim, né? Aí você não vou abrir uma exceção. Não é nem final de semana, mas você abre uma exceção. Só um pudinzinho, não vai fazer mal. Só que você come o pudim inteiro, né? Por quê? Porque aquilo é bom.
Você sabe que de repente a sua glicose está alta, a sua diabetes está alterada, você está acima do peso, aquilo não vai te fazer bem, o seu organismo já está rejeitando essas coisas doces, porque você já vem no processo de dieta. Mas aquele pudim de leite, com aquela calda, e a pessoa que faz, você sabe que ela é especialista em pudim. Ela não sabe fazer mais nada, mas o pudim que ela faz é especial. Você não aguenta. Aí você projeta isso, irmãos, para outras áreas da nossa vida. Não é muito diferente disso. O problema é que uma coisa é comer um pudim, outra coisa são outras coisas. O inferno não é aqui, irmãos. No inferno não vai ter pudim. O céu também não é aqui, porque se o céu fosse aqui, o céu seria muito pobre, seria muito fraco. Porque quando a Bíblia fala do céu, irmãos, a Bíblia não tem nem expressões para completar o que é o céu. Por isso que ela fala de ruas de ouro, palácio de cristal, ruas cravejadas de joias, porque são linguagens humanas para falar de realidades que faltam palavras humanas para descrever uma realidade tão gloriosa como será o céu. Então se usa aquilo que existe dentro da nossa linguagem, mas que está longe de descrever, como eu creio que também está longe de se descrever toda a dramaticidade, todo o caos, toda a tristeza, toda a angústia, todo o amargor do inferno. O inferno não é aqui, nem o céu também é. Outra inverdade que muitas vezes nós somos levados a crer sobre o inferno, é que o inferno, irmãos, ele não é um estado mau, subjetivo do ser, mas ele é um lugar que tem geografia definida, ou seja, muita gente fala assim, não existe esse lugar chamado inferno. O inferno, na verdade, é quando você está mal, a sua alma está má. Então, as pessoas usam isso para falar que você está vivendo o inferno. Não, irmãos, Jesus não falou nada disso. Ele fala de espaço, ele fala de lugar, ele fala de localização, ele fala que vai haver separações, que pessoas vão estar nesse lugar, que pessoas vão estar fora desse lugar. O inferno não é um estado subjetivo do ser, um estado mau da alma, um momento difícil que você esteja vivendo, por mais terrível que seja esse momento. Não, o inferno é um lugar, é um espaço, tem uma referência na palavra, há um lugar reservado. A Bíblia diz que vai chegar o momento em que, acabamos de ler esse texto aqui, haverá seres espirituais e humanos que vão ser lançados definitivamente desse lugar. Então não está falando de um estado, até porque Satanás ele já é mau em si mesmo. Que bem ele teria em si mesmo? Ele já é mau em si mesmo, você está entendendo? Então o inferno é uma realidade que nós não podemos deixar de encará-la para o nosso próprio bem. O espírito dessa mensagem é um espírito profético, de forma simples, que se diria o seguinte: quem avisa, amigo é. Porque, de repente, você veio nesse culto hoje pensando assim, puxa, eu preciso de uma mensagem de encorajamento. Você já tem recebido e vai receber ainda nessa noite. Mas não há encorajamento maior de saber que existe um lugar terrível, um lugar que nós estamos aqui aprendendo sobre ele, mas que sobre ele, por mais terrível que seja, nós precisamos aprender exatamente para nós pararmos e pensarmos: eu não quero ir para lá, eu não preciso ir para lá, lá não será o meu lugar. Sabe por quê, irmãos? O texto que nós lemos nessa noite de Mateus capítulo 18, ele nos fala que o inferno ele não é um lugar passageiro, é um lugar de destruição eterna. A Bíblia fala em 2 Timóteo 1,9, falando de Jesus, Paulo escreve a Timóteo dizendo assim, que ele, Jesus, nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. E esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Quando o Senhor trata conosco, irmãos, Ele trata
em perspectivas eternas. Deus não nós estamos agora, 2016, 2015, 2017, etc. São 8h12 no meu relógio, daqui a pouco a gente vai dar 9h30, 9 horas, daqui a pouco a gente está em casa, e amanhã a gente acorda às 7 horas, 5 horas, nós temos toda essa sistemática de tempo. Deus não está limitado nessa dimensão. Deus trabalha de eternidade a eternidade. Deus, Ele está acima do tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A dimensão de Deus é outra. Nós precisamos dessas convenções humanas para nos programar. Deus não tem isso. Deus é de eternidade. De uma forma sobrenatural, a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do tempo. Como explicar isso? Não sei, mas no momento na história isso aconteceu. Assim, a Bíblia diz, por isso que o inferno é um lugar de destruição eterna. Porque quando pecamos, pecamos contra um Deus eterno, e a consequência da nossa culpa diz respeito não apenas com quem nós pecamos ou a quem nós ferimos, mas ao Deus contra quem nós pecamos. É por isso, irmãos, que o pecado é uma coisa muito séria. Não podemos ser levianos. A Bíblia está dizendo para nós, por isso que Jesus ele é tão radical. Se a tua mão, se teu pé, se teu olho te faz pecar, arranca. Se livra daquilo imediatamente que está te levando a pecar. Porque é melhor que você passe a viver sem isso e entre na vida sem esse pedaço, do que ser integralmente, saudavelmente, plenamente lançado no fogo eterno, lançado no inferno de fogo, como disse Jesus. Então o inferno, irmãos, é um lugar de punição eterna. A Bíblia diz em Mateus 25:46, e estes, ou seja, aqueles que foram colocados à esquerda de Jesus na sua vinda, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Há uma separação, irmãos. Existe uma doutrina teológica chamada universalismo. O que o universalismo ensina? Que no final, todo mundo vai ser salvo. Todo mundo vai para o céu. Irmãos, pela carne, seria muito agradável a gente pregar isso. Não esquenta a cabeça não importa muito o que você crê, não importa muito como você vive, não importa seu estilo de vida, não importa as escolhas que você faz, não importa nada disso. No final, como diz aquele velho ditado, entre mortos e feridos todos sobreviverão, todos serão salvos. Seria interessante para a carne. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela nos desafia a repensar essas coisas. A palavra de Deus nos desafia com essa verdade dura, radical, terrível, que tem que nos causar temor, porque a vida cristã, ela não é liviana. Nós não podemos brincar de ser cristãos, nós não podemos brincar de servir a Deus. Igreja não é campo de passagem, não é parque de diversão. Igreja é lugar de treinamento, é lugar de restauração, é lugar de transformação. Igreja não é lugar de amaciamento de ego, de massagem interior. Igreja é lugar de sermos desafiados a vivermos para a glória de Deus. Porque eu tenho certeza, irmãos, que nenhum de nós aqui quer ir para o inferno, mas o inferno é real, existe. E nós não podemos fingir que isso não existe, porque a palavra de Deus nos diz isso. Ou eu vou crer no que a palavra de Deus diz, ou eu vou tentar interpretar isso e correr o perigo de estar fazendo para a minha própria condenação, como diz a própria Escritura. A Bíblia diz, Jesus fala isso, que o inferno é lugar de fogo eterno. E é interessante que a mesma palavra grega que é usada quando fala fogo eterno, a palavra aionios, é usada para falar de vida eterna. Quando fala vida eterna, é fácil a gente acreditar, vida eterna, glória a Deus. Mas o mesmo adjetivo que fala vida eterna, esse adjetivo eterno, é aplicado quando fala de fogo eterno. É duro, irmãos, mas é a palavra de Deus. Jesus aqui, ele deixa muito claro para nós, irmãos, que não é o tamanho do pecado que nos envia para o inferno,
Muita gente pensa isso, mas eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, eu não faço aquilo, então eu não... Que é isso? É muito radical. Mas, irmãos, não é o tamanho do pecado que nos envia para o inferno, mas o fato de sermos pecadores afastados de Jesus. A nossa tendência é pecar. A sua tendência, a minha tendência não é para a santidade, não é para agradar a Deus, a nossa tendência é para o pecado. Como dizia um antigo professor meu, o homem, ele não se torna pecador quando ele peca porque ele é pecador. E ele dizia, o homem é pecadeiro, é uma fábrica de pecado. O homem peca com facilidade. O homem, ele se abre para o pecado rapidamente. Não é assim? Assim somos nós. Se nós não vigiarmos o tempo inteiro, nós estamos envolvidos com os tentáculos do mal, do pecado, e muitos se jogam, muitos são escravizados, muitos estão vivendo 24 horas por dia presos a isso. Aí o que nós fazemos para aliviar a nossa consciência? A gente começa a se comparar com o pior indivíduo, com a pior mulher, com o pior homem que a gente conhece. Eu não sou igual aquele que está preso, eu não sou igual a minha vizinha, eu não sou igual ao fulano, eu não sou igual ao Beltrano. Glória a Deus que você não é igual àquela pessoa, ainda bem. Mas o padrão de Deus não é comparável com um ou outro pior ou melhor do que eu. Eu estou sendo comparado com a lei de Deus, com aquilo que Deus espera de mim. E diante da lei de Deus, diante daquilo que Deus espera de mim, a Bíblia diz que todos somos pecadores. Não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há ninguém puro, não há ninguém são, não há ninguém santificado, não há ninguém perfeito. Todos nós precisamos da graça de Deus, porque o nosso coração, a carne, o mundo, ele está o tempo inteiro tentando nos levar para longe de Deus. A Bíblia diz, irmãos, em Lucas 10:16, aquele que lhes dá ouvidos, Jesus falando aos discípulos, quando estava enviando-os para pregar, aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando, mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então, quando o homem rejeita a palavra de Deus, o que resta para esse homem? Uma porta aberta no céu? Não, resta a condenação do inferno. Porque quando você rejeita a palavra, quando você rejeita o evangelho, você está rejeitando a Deus. E olha só que raciocínio fácil da gente pensar. Se eu estou rejeitando a Deus aqui na minha vida na terra o tempo inteiro, que prazer eu terei de estar no céu eternamente na presença de Deus? Se Deus foi enfadonho para mim, se eu não concordei com Deus, se eu não me preocupei com Deus aqui, por que eu vou me preocupar com Deus no céu? Por que Deus será fonte de prazer na eternidade, se Ele nunca foi fonte de prazer nesta vida para mim? Entende? Se o dinheiro foi o meu Deus dessa terra, se agradar as pessoas, se agradar o meu eu, se ter as minhas vontades satisfeitas foram o meu Deus dessa terra, que lugar eu espero ter no céu? Se Deus, o Deus verdadeiro, sempre ficou em último lugar, em terceiro. Se Deus não for o primeiro, como diz uma canção, Ele já não é mais nada, não passa de uma ilusão na nossa vida. Em Apocalipse 22:15, a Bíblia diz, a Bíblia reafirma, por que a gente vai para o inferno? Porque nós rejeitamos, somos pecadores afastados de Jesus, enquanto não nos voltamos para Ele. Apocalipse 22:15, ficarão de fora os cães aqui são homens maus, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. E por aí vai, irmãos. Isso aqui é um pequeno resumo de pecados, que se a gente for ver, abarca nesse resumo uma série de tipos de manifestações pecaminosas. A Bíblia está dizendo, ficarão de fora, ficarão longe, ficarão no inferno. Então, meus amados, nós estamos hoje nessa palavra bem objetiva, sendo relembrados sobre essa verdade tão radical do Evangelho. O inferno é um lugar maldito, irmãos. Não é à toa que a palavra geena, que era um lixão,
foi usada para falar do inferno. O inferno é lugar de destruição. O inferno é um espaço de punição. O inferno é um lugar separado para a manifestação do juízo de Deus sobre o mal e toda a sorte de pecados. O nosso Deus, irmãos, é um Deus santo, santo e santo. E o pecado não pode subsistir na presença de Deus. É por isso que existe uma coisa chamada graça de Deus, irmãos. A Bíblia, quando vai falar, irmãos, da realidade do pecado e do inferno, há um versículo, capítulo 33, verso 14 de Isaías, que diz: os pecadores de Sião se assustam, o tremor apoderou-se dos ímpios. Quem de nós pode habitar com o fogo consumidor? Quem de nós pode habitar com as labaredas eternas? Quem de nós pode subsistir na presença do Santo, Santo, Santo? É por isso que lá em Isaías 6, quando Isaías tem aquela visão da glória de Deus, ele diz: eu vou morrer, porque eu sou um homem pecador, e habito numa sociedade pecadora. Então, eu estou aqui diante dessa glória de Deus, não vai sobrar, não há esperança para mim. E aí o que é que Deus faz? A Bíblia diz que uma brasa é tirada do altar por um anjo, e aquela brasa toca os lábios de Isaías, e Deus o purifica do seu pecado. Ele agora está pronto para estar na glória com Deus, está pronto para estar diante de Deus. O que é que aquela brasa representa simbolicamente? Aquela brasa é um tipo de Cristo, porque quando nós hoje nos arrependemos dos nossos pecados, olhamos para a cruz, rendemos a nossa vida a Jesus como verdadeiro Senhor, é como aquela brasa que foi tirada do altar, nós somos tocados, e sobre nós agora já não está mais a ira nem a condenação, mas está a santificação, a justificação e a glória de Deus, irmãos. E nós que estávamos caminhando celeremente, diretamente para o inferno, o lago de fogo, o inferno eterno, agora temos um novo caminho, o céu glorioso, a presença gloriosa, santa, magnífica de Deus. O inferno, irmãos, é um lugar que nenhum de nós precisa ir para lá. Por quê? Porque Deus, irmãos, já providenciou o escape para você. Deus já tem a saída para nós. Você só vai para lá se você quiser ir, se você guardar no seu coração esse desejo de rebelião contra Deus. O inferno, como já falamos, é um julgamento eterno, e a nossa única esperança de escapar de tal maldição, irmãos, é confiando naquele que se tornou maldição em nosso lugar. É isso que Jesus Cristo fez. Em Gálatas capítulo 3:13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo, irmãos, ele morreu na cruz, para que eu e vocês pudéssemos ser absolvidos dos nossos pecados. Ele pagou sobre si toda a penalidade das nossas culpas. O pecado não é uma questão que eu posso resolver com a minha força, com a minha capacidade, com a minha inteligência, com as minhas estratégias. O pecado é um problema que Deus resolveu para mim em Cristo. E quando eu vou a Jesus, eu sou alvo das bênçãos de Deus que me libertam do pecado. Por isso que o pecado na vida de um servo, ele é um acidente, ele não é um estilo de vida, ele é um acidente. O cristão, aquele que segue a Jesus, ele peca acidentalmente, porque ele tem uma conexão com Deus, ele vive debaixo da graça, ele vive na dependência do poder do Espírito Santo. Ele não fica brincando de crente, de amigo do Evangelho, ele se preocupa de fato com a sua alma e assume uma posição verdadeira com Deus. Aquele Jesus passa a não ser apenas alguém da história, alguém com quem ele se simpatiza, alguém que está lá na cruz, passa a ser o Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma. É diferente, há uma comunhão, há uma proximidade, há uma relação nova, há uma aliança feita, há uma dependência estabelecida. Jesus é o meu Senhor, então agora eu sou diferente, não porque eu adquiri novos hábitos, não apenas porque eu agreguei um novo credo na minha vida, mas porque eu agora sou de fato um verdadeiro filho de Deus.
E eu vou viver uma vida boa, eu vou ser uma pessoa do bem, eu vou ser uma pessoa que procura viver com a justiça, com a verdade, com a santidade, não para conquistar o céu, mas porque eu já fui conquistado por Ele, por causa da graça de Deus, irmãos. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo a você? Aqueles irmãos que são unidos a Jesus, diz a palavra, são libertos da condenação do inferno. Romanos 8:1, Paulo escreve dizendo: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, irmãos. Em Cristo nós somos libertos. Em Cristo há libertação. A Bíblia diz, irmãos, que em Cristo nós encontramos a vida eterna. Eu já li e quero reler para você 25:46 de Mateus. E estes, os que estão à esquerda, os que foram separados no final dos tempos, irão para o castigo eterno. Mas a Bíblia diz que os justos para a vida eterna. Quem são os justos? Não são aqueles, irmãos, que viveram nesse mundo apenas praticando o bem para encontrar a justificação. Praticaram o bem, sim, porque foram justificados. O que significa isso, ser justificado? Significa que antes vivíamos sob a maldição da lei, sob a maldição da santa, justa e perfeita ira de Deus. Ou seja, aquele que vive em pecado, ele está em desarmonia, ele é inimigo de Deus, irmãos. É isso que a Bíblia ensina. Mas quando você se arrepende, você se volta para Cristo, como é que Deus resolveu isso? Ele não mandou um anjo, Ele não criou um outro ser, Ele mesmo veio à terra, porque o problema não era para ser resolvido em escalões inferiores, era o próprio Deus que precisava resolver isso. Ele mesmo veio a essa terra, e Ele vai para a cruz, e lá na cruz, os nossos pecados são lançados sobre Ele. Então aquela penalidade que era sobre nós, foi transferida sobre Jesus, e a graça, e a justificação, e o perdão agora, que estava sobre Jesus, a santidade de Jesus é transferida para nós. Isso acontece quando? Quando a gente se arrepende dos nossos pecados e entrega a nossa vida a Ele. Ele passa a ser o Senhor e Salvador da nossa alma. E aí sobre nós vai ser dito: mas estes justos irão para a vida eterna. Meus amados, talvez esse seja o assunto menos pregado dos nossos dias, porque não é popular falar do inferno. O inferno afasta as pessoas, o inferno choca corações, o inferno mexe com convicções que de repente a gente vai alimentando no nosso coração. Mas nós aprendemos pela palavra de Deus que não somos nós que interpretamos a Bíblia, é a Bíblia que nos interpreta. Não somos nós que aplicamos à Bíblia aquilo que nos agrada, que nos apetece, é a Bíblia que nos revela aquilo que nós precisamos ouvir. Então, meu querido, você que já é um cristão, reafirme as suas convicções em Deus, reafirme a sua caminhada em direção ao céu. Você que já é um cristão, reafirme a sua aliança com o Senhor. Reafirme o entendimento, o discernimento de que você é o que é somente pela graça de Deus. Se você já é, estou falando em primeira instância para aquele que já é que se diz cristão, não brinque com Deus, não brinque com a sua vida espiritual, não brinque de ser crente, não brinque com a eternidade, porque eu não estou falando aqui, irmãos, do jogo do Flamengo, estou falando aqui da economia do Brasil, da China, estou falando aqui da vida eterna, da nossa eternidade, que começa aqui. Depois que nós partimos, não adianta acender vela, rezar missas, fazer cultos, podemos celebrar em gratidão a Deus pela vida, pelo tempo que pudemos conviver com aquele ente querido, mas nenhuma oração cabe agora. Senhor, tira do purgatório e bota no céu, ou Senhor, faz alguma coisa por essa alma, ou essa alma faça alguma coisa por mim. Já não há mais conexão, irmãos. O caminho é definido nessa vida, por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus. Conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Se você já conhece a palavra de Deus, não brinque com a sua vida espiritual, meu querido. Não brinque, fica brincando de crente, ou você é ou você não é. Não fique aí, eu sou filho de crente, eu nasci na igreja. Você pode ser tudo isso, você pode ser até pastor, mas se você não estiver firme, reconhecer quem você é e andar na presença de Deus, você está andando em terreno escorregadio, lugar perigoso. Reafirme as suas convicções. Se você ainda não nasceu de novo, se você ainda... eu sou membro da igreja, mas no meu coração eu não me convertia. Eu sinto que eu preciso me arrepender dos meus pecados e de fato entregar a minha vida a Jesus. Faça isso hoje. Arrependa-se. Arrependa-se. Entregue sua vida a Cristo. Eu me lembro, irmãos, quando eu era garoto, uma pessoa me mostrou um livro. Eu não sei quem, não me lembro quem foi, mas eu era bem garoto. E naquele livro, não sei se era um livro evangélico, eu não lembro que livro era, mas ele falava do inferno. Foi a primeira vez que eu me lembro que eu ouvi falar sobre isso. E aquilo me incomodou tão profundamente, irmãos. Eu era criança, eu devia ter uns 6 anos. 5 ou 6 anos. Eu aprendi a ler muito cedo, e aquilo ali eu lembro daquela, até hoje eu tenho a imagem da ilustração assim na minha mente. E aquilo me incomodou profundamente. E quando eu cheguei aos meus 17 anos, aquela mensagem continuava inquietando meu coração, que havia um inferno, que há um Deus sobre todos nós, que esse Deus vai voltar com poder e glória, e que eu teria que acertar minha vida com Ele, e até os meus 17 anos eu sabia que eu não estava preparado para me encontrar com Deus, que se o céu se rasgasse e Jesus viesse acertar contas conosco, eu iria para o inferno. Mas no dia que eu entrei no quarto da minha casa, depois de ouvir uma mensagem que falava da volta de Jesus, e entreguei a minha vida a Cristo, irmãos, nunca mais eu tive medo do inferno, para a glória de Deus. O Senhor tirou, me deu paz, me deu segurança, eu não sabia nem explicar aquilo, mas foi uma alegria tão grande que eu saí falando de Jesus para todo mundo que eu encontrava, porque eu tinha encontrado algo que tinha me dado segurança espiritual, que desde a minha infância eu não tinha. E eu não era nenhum maluco, eu não vivia usando droga, cheirando, bebendo, eu era um bom rapaz, dentro dos padrões da sociedade, obediente, estudioso, educado, um bom filho, um bom vizinho, um bom colega. Esse vai para o céu. Para o céu eu estava indo para o inferno, irmãos. Mas Jesus teve misericórdia da minha vida. Ele me alcançou com a sua palavra. E é por isso que eu digo a você hoje, volte-se para Deus enquanto é tempo. É tempo de buscar o Senhor, irmão. Você que já é cristão, não brinque com a sua vida espiritual, meu querido. Reafirme a sua caminhada com Deus. Nós não estamos aqui contando história para a criança dormir. Nós estamos falando de uma dura realidade. Uma realidade sobre a qual Jesus falou não uma, mas muitas vezes. E segundo alguns estudiosos, ele falou mais do inferno do que do próprio céu. Por quê? Porque isso é muito sério. E ninguém pode ignorar ou se olvidar de falar e de pensar sobre esse assunto. E você, que tem considerado a sua vida espiritual, você precisa se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus, confiar em Jesus como teu Salvador. Só há salvação em Cristo. Paulo diz, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome senão o nome de Jesus. É Jesus que pagou na cruz pelos nossos pecados. Ele fez aquilo que eu não poderia fazer. Eu poderia viver milhões de anos na terra, mas eu continuaria devendo a Deus. Mas Cristo, com um único sacrifício, aquele que não tinha pecado, foi feito pecado por mim, para que agora eu fosse feito justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado, pagou pelos meus pecados. E quando eu olho para a cruz agora, eu sou absolvido, eu sou abençoado. Por isso que há perdão, por isso que há salvação.
Muita gente não entende isso. Ah, fulano vivia no mundo, bebia, fazia isso, fazia aquilo, agora diz que é crente, que está salvo. Se ele se converteu de verdade, se ele nasceu de novo, é verdade, meu querido. Isso é graça, é a mesma graça que alcança aquele doidão, vai me alcançar, vai alcançar você. Não existe uma graça para cada um. A graça de Deus, ela é abundante, ela é grande, ela é sobrenatural, ela é suficiente para o pecador que se arrepende. Abaixe os seus olhos agora, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos em oração. Eu quero, antes da gente encerrar, eu não quero demorar hoje, nesse momento, eu não costumo demorar, e hoje eu quero demorar menos ainda, porque eu preciso ainda fazer uns avisos aqui, mas eu quero orar por você. Alguém nessa noite aqui, nesse lugar, que quer entregar a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, eu peço que você se levante do seu lugar agora, e venha aqui. Eu não peço apenas que você levante sua mão, mas eu peço que você venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero, pastor, entregar a minha vida a Jesus como meu único Senhor e meu Salvador. Eu quero me reconciliar. Eu estou afastado da igreja, mas eu sou servo do Senhor e quero me reconciliar com a igreja. Pode ser até que não seja esta igreja, mas eu quero voltar à comunhão da igreja. Você vai procurar esta igreja ou a igreja cristã, bíblica que você se identifica. Você vai procurar esta igreja. Mas eu quero hoje orar por você. Você quer fazer isso, se reconciliar. Você quer se render a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, fazer uma aliança com Deus nessa noite. Pedir a Jesus que assuma o controle, que seja o teu Senhor e teu Salvador. Saia do seu lugar agora. Eu quero orar por você. Eu não vou insistir, como vocês sabem, a mensagem ela já é o apelo. Esse é só um momento de oração. E se você quer responder a Deus nessa noite, eu convido você a sair do seu lugar e vir. Nós vamos orar por você agora. E você, meu irmão, minha irmã, que tem e que precisa hoje reafirmar a sua convicção no Senhor como o único caminho da sua vida, que ouviu a voz do Espírito Santo falando com você de forma clara, eu convido você aí mesmo onde você está a ficar de pé para nós orarmos, encerrando esse momento da mensagem. E você que quer entregar a sua vida a Cristo, você que quer fazer uma aliança com Deus hoje de verdade, se render a Jesus como verdadeiro Senhor e verdadeiro Salvador da tua alma, saia do seu lugar, vem aqui à frente agora. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero, pastor, fazer uma aliança com Deus hoje. Eu quero me reconciliar. Eu conheço a palavra, mas eu estou longe da comunhão. Eu quero voltar à comunhão. Eu quero me retornar ao aprisco. Eu sou ovelha de Jesus. Eu quero voltar à comunhão dos meus irmãos. Saia do seu lugar e venha aqui. Eu quero orar por você. Você que quer reafirmar, meu irmão, minha irmã, a sua jornada rumo ao céu, fique de pé agora, nós vamos orar. Senhor, que estamos nós de pé na tua presença, Senhor. Nós entendemos, Pai, que não há outro caminho. A tua palavra é muito clara quando diz: há um caminho largo e há um caminho estreito, há uma porta larga e há uma porta apertada. O diabo tenta trazer mentiras de que todo caminho leva o homem a Deus, de que Deus não é tão radical assim, de que essas coisas são superstições da Idade Média, são mentiras de líderes religiosos para manipular pessoas.
Mas nós, Senhor, sabemos já que nada disso é verdade. A tua palavra, ela nos fala com muita clareza, Pai. Ela nos revela, o teu Espírito testifica em nosso coração. O próprio inimigo, diante de Jesus, suplicou a Jesus que não o enviasse para o abismo. Ele mesmo teme, porque ele sabe que há um lugar preparado para ele e seus anjos. E lá, Senhor, não foi feito para nós, mas por causa do pecado, muitos infelizmente serão enviados para lá, Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, diante da tua palavra, Senhor, nós queremos nos posicionar de forma séria diante do Senhor, pedir perdão, Senhor, por todo o passo que temos dado fora da tua vontade, pedir perdão, Senhor, por todo o descaminho em que possivelmente caminhamos, Pai. Pedir perdão por toda a palavra, por toda a atitude, por toda a omissão, por toda a frieza que entristece o teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos viver para a tua glória, Deus. O Senhor é o nosso Deus, e nós somos ovelhas do teu pastoreio, Pai. E é assim que queremos viver, meu Deus. Sabemos, Pai, que o céu não é conquistado pela nossa força, mas é no poder do Espírito Santo que caminhamos para lá. E assim pedimos que o Senhor nos dê poder, nos dê força, nos dê renovo cada dia, Pai, para que a nossa jornada seja uma jornada de vitória, Pai, seja uma jornada de conquista na tua presença, meu Deus, para que possamos caminhar firmemente, Pai, e no dia, se estivermos ainda vivos, o céu se rasgar, a trombeta tocar, os anjos do cortejo celestial anunciarem a volta do Messias, nós não venhamos nos envergonhar ou temer, mas ao contrário, Pai, nós possamos estar de pé, de mãos erguidas, dizendo: seja bem-vindo, Jesus, seja bem-vindo, meu Senhor e meu Salvador, Pai. É com essa atitude que nós queremos viver a cada dia, Pai, dando boas-vindas ao Senhor. Nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai voltar, não sabemos o dia nem a hora em que vamos partir para a eternidade, mas nós queremos estar preparados, e a única forma para tal é termos a nossa vida entregue das mãos de Jesus, como único Senhor e verdadeiro Salvador das nossas vidas. Pai, dissipa todo engano, toda mentira das nossas mentes. Nós queremos crer no Evangelho, na tua palavra. O apóstolo Paulo disse que ainda que um anjo do céu viesse e vos pregasse outro Evangelho, além do que temos pregado, fosse amaldiçoado, Pai. Pai, a tua palavra é muito clara, o teu Evangelho é muito claro ao nos falar que existe uma eternidade, e nessa eternidade existem dois caminhos: um céu de glória eterna e o inferno de sofrimento eterno. Então, Senhor, livra-nos dessa condenação, livra almas que estão perdidas entre nós, Pai. Fala com cada um, abençoa, Deus, aqueles que estão hoje reafirmando suas convicções do Senhor. Abençoa aqueles, Pai, que porventura, ainda que não viesse aqui à frente, mas estão tomando uma posição séria com o Senhor nessa noite. O teu reino não admite brincadeira, não admite adiamento, não admite, ó Pai, que fiquemos em cima do muro, Pai. Ou somos ou não somos do Senhor. É assim que o Senhor nos ensina, Pai. Então, Pai, que cada um de nós, ao irmos para nossas casas daqui a pouco, possamos ir, Pai, convictos das decisões que temos tomado na tua presença, dirigidos pelo teu Espírito Santo. Assim possamos viver para a glória do Senhor e para a edificação do teu reino nessa terra, porque só assim vamos ser verdadeiramente felizes e vamos ser instrumentos de bênção na mão do Senhor, para abençoar todas as pessoas que passam pelas nossas vidas. Por isso eu oro, Pai, pedindo que o Senhor abençoe cada vida aqui presente, que o amor do Senhor, que a graça de Jesus
e a unção do Espírito Santo se derrame sobre cada alma aqui presente, sobre cada família aqui representada e sobre a igreja do Senhor espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.